amigos! Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente hoje falar da lua crescente, que neste mês agora de abril vai acontecer no dia 9, às 3h49 da manhã, horário de Brasília, e vai se dar no signo de Câncer. O mapa dessa fase está praticamente o mesmo que o da fase anterior, com pequeníssimas mudanças, que é o fato dos planetas terem caminhado um pouquinho mais adiante. Mas vocês podem ver, inclusive estamos colocando aí os dois na tela, para vocês verem como eles estão parecidos, né? Então nós estamos com o trio Sol, Quirón e Mercúrio, que já estava na casa 2, no signo de Áries, né? Ele permanece ali, que é a casa, enfim, dos recursos, das finanças, dos bens, dos valores. E vamos lembrar que também é a casa dos produtos. Então é a casa do abastecimento de alimentos, de energia, de combustíveis e, logicamente, afeta, né, toda essa distribuição de recursos mundo afora. Esse trio, ele está, então, primeiro dominado, como a gente chama em astrologia, pelo planeta Marte, que é o regente do signo de Áries, e também regente dessa casa 2. E o Marte se encontra novamente e ainda, né, na casa número 12, que é aquele lugar do domínio do imponderável. Isso se traduz, então, na verdade, por uma falta de domínio, por uma falta de controle que a gente tem sobre esses recursos todos. Também sobre os ganhos, também sobre a produtividade, porque tudo fica afetado, logicamente, pelo domínio de Marte, né? E por circunstâncias que não estão absolutamente nas nossas mãos, mas sim sob o domínio do destino, sob o domínio do inconsciente coletivo, sob o domínio, então, do imponderável. Ou poderíamos dizer, sob o domínio de Plutão, né, o Todo-Poderoso, que na verdade é quem, digamos, está dando as cartas no momento, entre aspas, né? Então, aqueles que têm o domínio sobre o poder, aqueles que estão com os governos nas suas mãos e principalmente o que mais tem, digamos, interferido, né, nessa economia global, nessa distribuição de recursos global. Estamos falando então, né, de Plutão, que está lá na casa número 11, que é uma casa da política, que é uma casa do futuro, e que está pressionando o Sol e o Mercúrio. E isso, logicamente, é exatamente o que a gente acabou de dizer, né? Se traduz pela pressão que tudo isso se estabelece na distribuição desses recursos. O que nos resta é a negociação, uma vez que Mercúrio está envolvido, né? Mercúrio é o planeta das trocas, da comunicação também, dos negócios, dos acordos, né? Então, assim, é muito importante que a gente negocie, que a gente tente, de alguma maneira, através do diálogo, da comunicação, de sentar numa mesa de negociações, ver se as coisas podem se alterar. A Lua, que também fazia parte desse grupinho da casa 2, caminhou bastante e agora se encontra na casa 5. No signo de Câncer, como a gente já viu, que é um signo que ela fica muito confortável, porque é o signo que ela rege. Então ali ela se expressa muito bem e ela sempre representa, vocês sabem, o lado do povo, o lado, neste caso, de mulheres, de crianças, de jovens, né? Que estão, de certa maneira, mais bem protegidos, porque a Lua tem uma ligação com a conjunção Júpiter-Netuno, que está quase exata, se vocês lembram bem, a gente vem falando delas há semanas, né? Ela está na casa número 1, ela deu uma subidinha, está em destaque, né? E ela, inclusive, rege esta fase, cujo ascendente é Peixes. Então, a Lua estando conectada com ela, faz com que este público da casa 5, e podemos incluir aqui também os artistas, podemos incluir toda a manifestação cultural, até uma manifestação, de certa maneira, ecumênica, popular e etc., justamente pela conexão com a conjunção. E essa conjunção, vocês sabem, por ser muito benéfica, muito benévola, ela representa uma proteção que realmente este momento cósmico está nos trazendo. Então, a Lua, né, ao ser capturada por ela, está num estado cósmico, a gente diz cósmico celeste, e terrestre, muito bem posicionada.
O que significa que aquela paradinha que essa fase dá, né? Para que a gente questione tudo e veja se as coisas estão indo no rumo certo, se a gente deve fazer mudanças ou não, só nos confirma de que sim, devemos continuar em frente. Porque a tendência é que alguma coisa, até certo ponto inesperada, possa ocorrer. Então, isso significa que se a gente conseguir, né, ultrapassar essa fase, essas vicissitudes que acontecem sempre na fase crescente, que é uma fase que a gente sempre dá uma paradinha e questiona se os rumos estão corretos, se o passo está correto, e aonde as coisas vão dar, essa relação, essa aliança só nos diz que sim, vamos continuar, porque a tendência é que a gente consiga ter bons resultados com essa proteção cósmica e especial que a gente está tendo neste momento celeste. É claro que a lua crescente representa uma certa tensão, nesse caso eu até nem diria muito forte, e ela atinge a turma do segundo e do terceiro decanatos, dos signos de Áries e Câncer, Libra e Capricórnio, que são os 4 que na verdade estarão mais afetados por esse momento. Isso quer dizer, inclusive, que esses 4 signos têm uma possibilidade muito grande de se expressar melhor, caso sigam em frente e caso apostem nas tendências que estão à vista. Então vamos só relembrar, né, que o ascendente está em Peixes e que, enfim, Peixes é, entre outras coisas, um signo de abundância, né? E que esta conjunção também nos fala de abundância. E abundância, a gente sabe, não é apenas de recursos, enfim, materiais, né? Mas também de recursos humanos, de recursos criativos, culturais, espirituais, né? Então, nós estamos realmente num momento extremamente abençoado. Vamos aproveitar e vamos tentar entender tudo o que está acontecendo e todas as oportunidades que cada um de nós pessoalmente tem. Não vamos esquecer que o signo é Áries e que Áries significa iniciativas próprias, a gente trabalhar nos nossos talentos e na nossa capacidade de ser único, de ser quem se é, né? E de nos expressar pessoalmente, levando sempre em consideração, evidente, o que está em torno de nós e toda a comunidade que nos toca, é claro. E que essa fase crescente sempre nos propõe um certo medinho, né? A gente sempre fala aí, será? Não vamos esquecer que o medo, gente, é mais interno, porque essa fase crescente, ela se dá embaixo, né, do ciclo. E o fato de se dar embaixo se refere justamente aos nossos interiores, aos nossos sentimentos, às nossas emoções em relação ao entorno. Então, às vezes, os receios e os desafios são mais internos do que propriamente externos. Então, sigamos em frente, porque a coisa tende a ser melhor. De qualquer maneira, a gente precisa registrar, né, que a figura mais tensa do mapa é a trinca, que está representada na casa 12, né, por Marte, Saturno e Vênus. Eles continuam, os dois de cima, Marte e Saturno, no signo de Aquário, e a Vênus já entrou em Peixes. Isso ameniza um pouco a coisa, mas ainda está muito tenso na medida em que Marte e Saturno estão muito próximos. E isso é um símbolo de guerra, é um símbolo de militarismo, é um símbolo de agressividade, é um símbolo de um momento muito duro, né? Muito seco, muito rude, com muitas dificuldades, com muito sofrimento. E isso é evidente que esse trio continua representando esse momento político tão desafiante pelo qual atravessa a humanidade, né? O fato da Vênus ter dado uma mudadinha é bom, ela entrou num signo onde ela fica muito bem. O que Vênus representa? Vênus representa bem-estar, Vênus representa prazer, Vênus representa, de certa maneira, a gente poder relaxar, enfim, se encantar com a vida. E no signo de Peixes ela fica melhor, ela fica mais confortável, ela inclusive fica exaltada, como a gente diz, porque ela em Peixes adquire uma faculdade da compaixão, que não é necessariamente uma qualidade dela, mas que em Peixes ela se manifesta. Lembrando que Vênus é afetividade, Vênus são os relacionamentos, né?
Então, isso, de certa maneira, vai amenizar um pouco esse clima tão pesado e a gente vai conseguir perceber essa questão da compaixão muito mais acentuada neste momento, pela presença da Vênus e pela presença da conjunção Júpiter-Netuno em maior evidência. Será que a gente ainda está muito longe de encontrar uma solução pacífica para esse momento? Quem sabe não. E por fim, nós tínhamos lá no mapa passado, na Lua Nova, o Urano, na casa número 3, ele continua ali, só que naquela ocasião ele estava mais solto, ele estava mais livre e ele estava até mais forte. Nessa, ele está capturado pelo ascendente em Peixes. Aliás, um aspecto bastante exato, isso é muito positivo. Isso primeiro quer dizer que as comunicações estão fluindo, que as negociações estão fluindo, né? Ou podem vir a fluir mais, né? Que a gente pode vir a ter rapidamente nos próximos dias novidades, trocas, acordos que possam ser feitos, né? E que melhorem, inclusive, essa relação entre os bens, os valores, as finanças e os fluxos todos, né? De abastecimento entre todos e principalmente nas questões, enfim, da comunicação no nível digital, né? Fluindo melhor entre tudo e todos. Urano está regendo a casa 12, então isso também faz com que a turma da 12 fique submetida a um astral um pouco mais leve, e isso também é uma boa notícia. Então nós podemos contar que ao longo dessa semana vão haver novidades ou imprevistos que podem vir a ser bem positivos. E com isso a gente fecha aqui a nossa fase crescente, lembrando que é sempre bom vocês olharem os detalhes lá no texto que está publicado no site, assim como consultarem também os seus signos ascendentes e seus signos solares, para ter melhores detalhes de como aproveitar esse momento que realmente está muito especial, gente. Então, cliquem lá no site e confiram. Então, confiram tudo isso lá no site. E que vocês tenham uma boa semana, continuem apostando nos seus projetos, continuem investindo nas suas iniciativas, porque a tendência nesta fase é que as coisas se desenvolvam melhor, ok? Então, uma boa semana para todos e até a próxima. Tchau!